Eu sempre tive muita fé, rezar muito. Oswaldo Zorzi, eu nasci em 1900, dia 16 de abril de 1939. E o seu Oswaldo, o senhor autoriza o uso de sua imagem para o projeto Memórias e Saberes? Autorizo. Bom, eu comecei desde pequeno, quando eu sempre tive muita fé, rezar muito. E quando eu tinha 5 anos de idade, eu aprendi o catecismo e aí eu quis fazer a primeira comunhão. Aí o padre achou que era muito cedo, não dava. Só que eu menti para o padre, vou pedir perdão agora, que eu queria ser padre. E o padre, bom, já que é assim, tu pode fazer. Eu daí para frente sempre fui muito católico. Trabalhei bastante na igreja, ajudei a fazer a Igreja de Cristo Rei em 1947, 48. E eu fiz tudo quando podia. Quando meu pai não podia ajudar, porque na época a igreja foi feita tudo pelas comunidades, né? Então, uma semana cada comunidade, cada capela, que tinha 7, 8 capelas entre Sertorina, Garibaldina e daqui da Leopoldina. Então, meu pai mandava, quando ele não podia, me mandava eu com uma mula puxar os eucaliptos para fazer o andaime da igreja. Então, ajudei de lá, E aí, o padre Rui me pegou e ele quis que eu fosse aprender a rezar a missa em latim. Nós somos em 3, daqui da Capela das Neves, José Valduga, Luiz Lorenzini e eu. Aí nós ia ajudar o padre a rezar a missa, todos os domingos em latim, e continuava trabalhando, né, ajudando. E com 9 anos de idade, então surgiu uma oportunidade para ajudar uma família, uma mulher, uma empregada doméstica, que precisava de ajuda. Então, quando a minha mãe disse, bom, esse sabe fazer as coisas, pode levar ele aqui. Aí eu vivi, eu acho que um ano e meio trabalhando. De manhã, quando eu chegava, eu tinha o meu compromisso de cortar lenha, dar banho no cachorro, papagaio, levar roupa para a lavanderia. E quando era às 10 horas, então, que terminaram de tomar café, que era um dentista, né, de Urbano Burg, lá de Garibaldi, e aí a empregada me chamava dentro para me ajudar, para tirar o pó do chão, secar a louça, preparar dentro de casa. Aí ela me mandava preparar a mesa por 6, 7 pratos que tinha lá. E depois, quando era às 11h30, então eu saía, porque eu não podia almoçar junto com a família. Então eu ficava no galpão, e a empregada chegava e me levava um prato de comida e eu comia lá, né? Aí eu fiquei lá depois, quando saí de lá, eu tive que assumir, ajudar minha mãe em casa, porque a minha irmã, a mais velha, casou e ela ficou sem ajuda, e nós estávamos em 10 irmãos, né? E aí eu assumi a cozinha, então, lá. A casa, cuidar dos irmãos, eu tinha 5 mais velhos e 5 mais novos, né? E aí minha mãe ia para a roça, ela tinha as vacas, tinha bastante coisa, você vendia leite, você vivia, tinha que trabalhar para viver, com 5, 10 filhos não era fácil, né? E eu acho que eu fiz uns 4 anos esse trabalho ali, ajudar a mãe.
Então, de manhã, a mãe ia para a roça, ela dizia, às 9 horas, tu me traz a colação para mim. Né? Porque meu pai viajava muito com a carroça na época. Ele viajava para Passo Fundo, para Lagoa Vermelha, levar vinho, transportar que nem fosse hoje com caminhão, né? Eu pegava, então, minha irmãzinha mais pequena, que ela tinha menos de 1 ano, a cesta do lado e ela no outro lado, eu fazia uns 600 metros lá, subindo lá onde que hoje tem o Raul, lá tem... Aí, enquanto eu levava lá, enquanto ela tomava café, dava de mamar para a criança, né? Porque ela tinha que dar de mamar às 9 horas, né? Aí ela dizia assim, então pega a enxada, tu capina até que o que tu capina agora, eu volto mais cedo depois. Aí eu voltava para casa, tinha os outros todos pequenininhos lá, mais com a pequenininha, cuidando do fogão, né? Com o fogão, com os feijão cozinhando. E muitas vezes também, quando uma vez por semana fazia o pão, ela de madrugada fazia o pão e tudo, e de manhã ela fazia o pão, e ela botava tanta lenha dentro do forno, e ela dizia, bom, tal hora tu dá fogo nisso aí, quando terminou, que tu vê que está bem branco o forno, tu pega e põe o pão dentro, né? Então, minha vida foi isso aí. Depois, fiquei maior, então, que cresceu, as outras minhas irmãs, que ajudou dentro de casa, e eu acabei comecei a trabalhar com 15 anos na cantina Fontanive. Trabalhei 20 anos lá. E depois, então, de lá eu saí, fomos morar para Bento, já tinha as filhas, já tinha casado em 66, né? E já tinha os filhos, comecei a fazer a família. E até hoje eu tinha firma de pintura também. Eu trabalhei 20 anos com pintura, né? E agora, com a pandemia, tive que parar, né? E depois a idade também, né? Estou com 84 anos, não é fácil, né? Bom, o seguinte, minha mãe veio em 1926 com a família, porque acontece que na Segunda Guerra, 3 tios saíram da Itália por não ir para a guerra, fugiram de lá, né? E foram, na verdade, disse que vinham para a América. Só que foram para os Estados Unidos, lá foram para os Estados Unidos, e depois um ficou lá e 2 veio para cá, vieram para São Paulo. Até, inclusive, o meu tio foi o fundador do Palestra Itália, que hoje é o Palmeiras, né? Ele foi jogador na base de quando que era amador, assim, e ele até hoje tem as fotos dele lá na Palmeiras, lá que ele foi... Aí minha avó começou a dizer que ela queria ver, né, que foram os filhos, porque queriam ver na América e vieram para cá. Então ela e mais minha mãe, a tia Pasqueta, porque a Maria tinha casado e ficou lá. O Júlio e o Milho, tem mais 4, vieram todos para cá. Vieram para cá, Porto Alegre, Montenegro de trem, vieram para Bento. Aí a primeira morada dos meus avós, minha mãe, foi na casa de pedra que tinha ali, que vai para Busa. Uma vez tinha uma casa de pedra, lá foi morar, ela morava lá. Aí começaram a trabalhar e a avó começou a dizer que ela terminou com a família, agora porque não sei o quê, ficou meio... O médico disse, manda, levem ela de volta, senão ela vai acabar, fica louca aqui. O que aconteceu, então? O avô e a avó, e um pequenininho que tinha 5 anos, eles tinham a passagem e voltar. Mas ficou minha mãe solteira aqui. E a Luísa já tinha casado. A minha mãe solteira, até a Pasqueta, nós chamava Páscoa, né? E o teu Emílio ficaram aqui. Então, minha mãe com 15, a Páscoa tinha 18 e o Emílio tinha 12. E ele disse, bom, nós vamos embora, mas nós vamos mandar passagem para vocês voltarem também. Só que nesse meio tempo ali, a minha mãe se encontrou com meu pai e começou a namorar, né?
E ela disse, eu não volto mais para lá, porque ela tinha muitas recordações ruins da guerra, porque eles moravam embaixo do Monte Grappa, e Monte Grappa era sempre o vítima onde eles matavam. Então, na casa do meu avô tinha um refúgio que botava os doentes. Tinha gente sem perna, sem braço, tudo quebrado. E ela tinha recordação muito ruim. E ela disse, eu não quero mais ir. Aí minha tia Páscoa e o Emílio veio a passagem e foram. Aí ficou aqui. Minha mãe, a tia Luísa, o Giacomo e o Antônio. E um tal de José, que tinha vindo também em São Paulo, desapareceu, não encontraram mais ele, não se encontrou mais. Eu fui a São Paulo procurar ver se tinha. Aí surgiu que em Porto Alegre tinha um tal de Mário Rigato, que era médico. Fomos lá ver se ele era parente, ele disse que não era, não conhecia, né? Afinal, fomos por tudo e não tinha jeito. E tinha 2 filhas que ficou lá, que ele era casado. Ele veio para cá para depois mandar buscar ela. E não foi mais, né? Não foram mais. Então, 2 filhas, uma filha era freira, tinha morrido, e a outra estava querendo saber de que era o pai. E aí fomos para a Itália falar, disse, não, bom, o teu bom, desapareceu. 4 anos atrás, eu acho que foi, tem uma neta desse tal de José, ela era do Uruguai, porque ele foi de São Paulo, foi para o Uruguai, não veio para cá. Aí fez uma outra família, tinha mais 5 ou 6 filhos lá. E uma neta dele foi queria trabalhar na Itália, que ela queria saber onde que era, mas ela chegou até na Espanha só, trabalhou na Espanha. E ela estava trabalhando e ela foi atender uma pessoa que era italiana, e ela disse, olha, contou a história, né? E ela disse, não, mas eu conheço tua família, ela conhece tua tia, tudo, eu te levo lá. Ela já era casada, uma mulher que tinha marido e um filho. Aí levaram para lá e conheceram, só que a minha prima lá, que hoje ela ainda vive, ela está no asilo, ela não aceitou porque ela sofreu muito. Eles tinham que, elas e a irmã dela tinham que pedir esmola para viver, que aquela época era ruim lá. Mas enfim, lá na Itália me ligaram, disse, olha, Osvaldo, não procura mais no Brasil que o tio está no Uruguai. Aí eu peguei o Raul e o genro dele e disse, nós vamos lá, peguei meu carro, vamos procurar onde que está o tio, porque a mãe já tinha morrido, na verdade. Mas a mãe falava tanto do Beppe. Não, tem que... Nós fomos lá e encontramos só os primos, que ele já tinha morrido, né? E tinha a mulher dele que quando nós fomos, ela tinha 100 anos. Ela morreu com 104 anos. Mas pensa numa pessoa com 100 anos, lúcida. Ela falava tudo que dizia que era do tio e tal. Enfim, eles vieram para cá, e um tal de José, que é filho dele, também veio para cá. Agora estão morando aqui, estão morando com o filho e as filhas em Caxias. Tem uma filha que mora aqui em Bento, né? E uma na Itália. A coisa, Virgínia, né? Afinal, a história foi essa da família. E a minha mãe sofreu muito, porque a Luísa, com 35 anos, parece, 36 anos ela tinha 6 filhos, e naquela época tinha o Hospital Jorge lá em cima. E eu não sei, parece que foi um engano, e ela morreu, deixou 6 pequenos, a mais velha com 12, e um ainda que mamava, que depois acabou minha mãe criando ele, dando de mamar junto com o Aldo, que era na mesma idade, né? Ficou a família desamparada, mas depois o velho então começou a casar de novo e criaram tudo bom. Hoje já tem pouco de vivo, tem só 2, eu acho. Uma, a Elza. É tudo primo nosso.
Essa é a história da minha mãe. Do meu pai, eu sei que eles vieram em Garibaldi, mas não sei exatamente que ano. Provavelmente foi em 1870 e pouco, junto com os tiroleses daqui, né? Já que um grupo foi para um lado, outro foi no outro, né? E a minha mãe, então, ela te conta uma história que a minha mãe falava sempre, Gigeta. Mas vem qua dirmi, ela morreu, ela chamava de Gigeta, Luiz. Vem dirmi cosa che fa con questi fioi. Uma ela tinha com ela, e o resto estava com o pai, né? Mas fa o que me desse? Porque ela era a única amiga que estava junto, que era a irmã aqui, né? Os irmãos já estavam, cada um com a sua família. E ela me insistia que ela queria falar com a Gigeta, que a Gigeta tinha que vir dizer o que ela ia fazer com os filhos. Mas tu acredita? Vocês não dá para acreditar. Eu estava deitado na cama e deu um estouro, que nem alguém que caiu da cama. Minha mãe levantou para ver quem é que tinha caído da cama. E naquilo ela entrou na porta, a irmã dela estava vestida de preto em pé, que nem fosse viva. E ela disse, Paulina, o que tu quer falar comigo? Que tu quer tanto falar comigo? Mas isso é uma coisa verdadeira, que eu assisti. Eu era pequeno, mas eu assisti. E naquilo minha mãe, imagina, quase ela cai, né? E ela desapareceu, nunca mais apareceu, nunca mais minha mãe disse, eu quero falar contigo. São história que é verdadeira, não é uma história, é uma coisa verdadeira. A minha mãe sofreu muito para criar nós todos. E final, ela foi até o fim da vida, com 93 anos, e sempre trabalhando, sempre contente, sempre feliz. Por isso que a nossa família, graças a Deus, todos estamos seguindo os passos que ela ensinou, porque foi mais ela do que ele, porque ele estava muito fora, né? Mas ele também era uma pessoa que não tinha boca para nada, o dele era fé, era a igreja, era Santo Antônio. Eu sei que nós ia para a missa no Santo Antônio, quando fizeram o salão comunitário aqui em cima, ele disse, agora nós vamos, adesso andiamo messa qua, porque adesso a nossa messa, a nossa chiesa é qua. E eu não queria, não, imagina, não queria, eu insistia que ele, mas não, agora é aqui. Eu ia, e ele sempre trabalhou. Quando fizeram a igreja nova que não tinha terminado, a igreja que tinha deixado fora a cúpula em cima por causa do campo de avião, né? E tinha que tocar bocina, tudo à mão. Então, domingo de manhã, ele ia sempre a duas missas, das 6 horas e às 9. Ele ia juntar a esmola, e ele chamava nós, crianças, a ajudar, porque tinha 6 sinos, né? Ele embalava um ou outro e nós... Ele fazia isso aqui todos os dias, né? E ele sofreu muito, mas eu acho que aquilo que ele fez está repercutindo para a nossa família. Que nós temos que dar graças a Deus que na família não tem drogado, não tem gente que nasceu deficiente, coisa assim, tudo nós temos, só podemos agradecer, né? Pai, então, fala um pouquinho da sua história, quem eram os seus pais, como era a família, como é a sua família hoje. A minha família começou... A minha mãe, por exemplo, ela veio mais tarde da Itália, ela veio em 1926. Mas meus pais já veio meu bisavô para cá. Eles, quando vieram, se instalaram na Raripe, lá em Garibaldi, e depois eles vieram para cá, o meu avô, que era filho daquele que veio da Itália, meu bisavô, né? E eles vieram para Bento. Aí ele casou com uma de Garibaldi, que é a minha avó, a Isi de Nozetti, né? E aí se encontraram com a minha mãe ali,
E a minha mãe, inclusive, trabalhava, que a minha avó tinha uma posada, ela trabalhava na posada para poder viver, porque quando vieram da Itália não tinha nada, né? E aí se encontraram e foram e fizeram o casamento. Aí tiveram 11 filhos, uma família muito unida, porque meu pai era muito devoto. Meu pai trabalhou muito também na paróquia de Santo Antônio, que na época quando eu fiz a primeira comunhão, batizada e a crisma, fiz tudo lá no Santo Antônio. Depois que surgiu a paróquia de Cristo Rei. Então, meu pai, depois meu avô morreu muito cedo, meu pai, então, trabalhou muito, ele trabalhava, puxava com a carroça, puxava vinho para cá e para lá, e, afinal, ele fazia transporte. E minha mãe em casa, então, com os filhos, e tinha 7, 8 vacas de leite, também tinha as mulas de reserva, porque sempre eles estavam viajando com 10, 12 mulas, mas sempre em casa de reserva, porque se uma se machucava, a outra precisava. E foi assim, nós vendia leite e meu pai depois, então, ele deixou começou a comprar a terra ali onde que tem hoje ali peculiar. Aí nós criamos ali. Eu nasci ali, todos nascemos ali, menos que o primeiro nasceu ali, depois as outras duas eles foram trabalhar de agregado nos Pasquale, lá onde tem hoje o Colégio Bento, na frente tem os Pasquale, até o campo da aviação era tudo do Pasquale ali, então eles trabalhavam na roça ali, minha mãe trabalhava e meu pai viajava, então fizemos assim. Depois começamos a casar, né? Um para cá, outro para lá, e ficou o Raul lá com a terra, com os pais. E meu pai morreu muito cedo, morreu com 60 e poucos anos. E ele teve uma doença de reumatismo, que ele ficou 19 anos enfermo. Mas minha mãe sempre aguentou, até os 93 anos, sempre aguentou forte, firme, né? Até o fim da vida ela capinava, limpava a roça, plantava na horta, tudo. E nós tivemos graças a Deus, uma família muito unida, sabe? Depois de 63, então, 66, nós casamos com a Maria, ali, filha do Fontaneva, e eu trabalhava aí, né? Aí veio essa aqui, a primeira, em 67, já depois veio a Fernanda em seguida. Estamos bem, e hoje temos 3 filhos maravilhosos, temos 7 netos também, um está na Escócia. Como é que é, né, que está o Na Escócia. Na Escócia. Na Escócia. E o resto está por aqui, mas estão todos bem, graças a Deus, bem unidos. Ontem já vieram todos lá em casa, maravilhoso, era até uma pena que nós tivemos que sair todos, né, na corrida, né, mas é a melhor coisa que tem para mim. Temos 2 bisnetas já, uma com 11, uma com 8, mas eu agradeço a Deus todos os dias pela família que eu tenho. Mas eu sempre fui devoto de rezar, de fazer o bem, ajudei bastante gente. Tem hoje os empregados que estavam comigo, trabalhando, até hoje, quando me encontro, me agradecem aquilo que eu fiz. Teve gente que tem uma família lá que ele tinha 6 filhos pequenos, praticamente nós criamos ele dando comida e tudo para ajudar. E o que eu posso fazer, eu faço, né? O meu maior prazer é isso aí, de ajudar alguém para ficar alguém contente. Ali na Capela das Almas foi feita aquela pintura da igreja, porque eu sabia que a Vanilda é aquela que cuida da igreja, e ela fica muito triste quando não está de acordo. Eu fiz a maior esforçada do mundo para fazer a pintura, a reforma, para ver ela contente, para ver o pessoal contente. Eu procuro fazer. Só que muitas vezes tem muita gente ingrata, né, que não vê o que tu faz. Mas eu faço a minha parte. Depois, eu digo sempre, quando que é para partir, já estou pronto para ir.
Pai, como era quando o senhor trabalhava na cantina Fontanive? Como é que era naquela época? O que faziam? Bom, naquela época eu comecei em 54. Até foi um dia que tinha uma festa aqui em agosto. E o Nelson Fontanive lá, ele veio e falou com o meu irmão, lá, o Luiz, e disse para o teu irmão vim lá na... Porque foi assim, eu pedi, um dia o sogro veio lá em casa e pediu para o meu pai que ele queria os meus irmãos mais velhos para trabalhar. E eles estavam todos empregados, estavam trabalhando fora, né? No tempo, eu fui lá na porta do carro, eu disse, eu venho. Não, mas tu é muito pequeno, eu preciso de um maior, né? Final ficou assim, depois então eles me mandaram chamar, comecei a trabalhar lá. Fazia de tudo, né? Na roça, era na cantina. A cantina tinha hora que tinha até 20 empregados, mas você fazia tudo manual, né? Tudo manual. Chegou em 60 a base de 60 e 70, nós chegávamos a vender mais vinho do que a Dreher. Entre garrafa, garrafão, é tudo manual, né? E cresceu junto, né? Só que depois deu a zebra, quando veio entregou para os filhos, aconteceu isso aí, né? Depois tiveram que vender a cantina. Mas eu fui trabalhado, muito. Mas eu estou contente hoje que se voltasse, faria tudo de novo. Depois daí eu vi que o negócio não estava muito bem, nós tínhamos 2 crianças que iam para o colégio na cidade, então nós resolvemos se mudar. Mas não foi fácil, eu saí de lá com uma mão na frente e outra atrás, assim, trabalhando. Eu morava aqui, trabalhava na cidade, ia e voltava a pé todos os dias. E eu comecei a trabalhar com pintura. Na verdade, eu saí de lá para trabalhar na Barzeski, né? Mas depois na Barzeski demorou, um amigo meu disse, me ajuda a fazer isso aqui, que eu estou pintando ali, eu estou meio apertado, e ele sabia que eu... E foi aí que começou, né? E começamos a crescer, fizemos, graças a Deus, teve horas que nós tínhamos quase 20 empregados, né? Bastante trabalho em 90, 89, 90 e pouco, bastante. Graças a Deus. Pai, o senhor lembra então quando foi construída aqui a história da construção da igreja? Bom, a igreja aqui eu não me lembro porque ela tem mais de 100 anos, né? Mas daqui para cá, foi feita em 48, por aí, foi feita uma parte a mais porque era pequena a igreja. E naquela época, tinha uma santa, Nossa Senhora das Neves, que veio da Itália, que foi trazida pela família Valduga. E antes de sair de lá, tinha 3 irmãos que vieram para cá, e um que era deficiente, surdo e mudo, não deixaram vir para cá. E ele, segundo ele via uma imagem no meio de uma nevasca, ele viu a imagem e viu a Nossa Senhora. E ele disse para a mãe dele, no jeito que ele fazia, que ele ia pegar um tronco de árvore, ele ia fazer a imagem, para que ela dê sorte para os irmãos para fazer a cucanha aqui no Brasil. E ele fez a Nossa Senhora e ela estava aqui, mas quando no momento que foi feito isso aqui, desapareceu. Não sei se alguém levou, ou de repente está até enterrada aqui, não se sabe. Aí tem a réplica ali, e sempre foi um lugar com muita fé aqui, teve de tudo também, mas teve muita... Nós trabalhamos muito, até os 15, 20 anos eu trabalhei aqui. Depois que eu fui para o futebol, comecei a pegar lá nas Almas, fui morar lá perto do Fontanive, né? Aí eu estou trabalhando até hoje lá. Mas eu sempre participo aqui, eu fui festeiro da festa de 100 anos, aí nós fizemos muitos eventos aqui, fizemos evento para os idosos de mais de 90 anos, fez uma festa fantástica. No ano seguinte fizemos aquela de 80 para 90, então foi feito muitos eventos bons aqui.
E eu me lembro que quando eu era novo, acho que eu tinha uns 17, 18 anos, aqui tinha praticamente parado, assim. Aí pegamos um grupo de jovens aqui, que tinha o Elino Festi, tinha a minha esposa, que não era casada ainda, tinha a filha do Carraro. Fizemos uma janta para começar. Nós conseguimos vender 300 ingressos, nós fizemos jantar com as pombas aqui, de pomba. Então, o que nós fizemos? Não tinha lugar, porque o salãozinho era bem pequeno aqui. Nós tiramos as paredes do colégio, tiramos as paredes, que era de madeira, e aqui fora puxamos uma lona do colégio para a igreja aqui. Enchemos tudo aqui de gente. Foi feito um sucesso, né? Então, eu era o coordenador e já botamos festeiros para ajudar, para vender ingressos. E veio gente de tudo que era lado, né? Quando fizeram a igreja aqui, não sei, foi uma época que não tinha, foi em 1907. Mas deve ter começado antes, em 1905, assim, quando fizeram a igreja, deu uma seca muito forte. E aí não sabia mais o que fazer, que não tinha água para fazer. E tinha dinheiro já naquela época, de 2007, 1907. E aí aqui já tinham sido feitas as pedras, tudo assim pronta para fazer a igreja, e foram fazer uma procissão até o Monte dos Festes aqui em cima. Mas só que para fazer isso tinha que pedir licença por padre da paróquia de Santo Antônio. A história é essa, que eles foram lá, foi uma mulher daqui, e chegou lá na paróquia e encontraram uma mulher, uma freira, não sei quem era. E ela disse que queria falar com o padre para pedir uma permissão para fazer a procissão até lá, para pedir chuva, para ter água para fazer a igreja. E aí ele disse, não, o padre não está mais, não temos mais padre, que o padre casou, não sei que padre era. Ele casou. Então, mas fizeram a mesma coisa, aí foram até lá em cima, tinha, não sei, disseram que tinha umas 50 pessoas, porque não era muita gente aqui. E eles foram e voltaram, então joelharam nas pedras, e botaram a santa no meio para pedir chuva. Só que tinham trabalhado no sábado, alguém tinha se machucado, tinha caído sangue. Aí um cara estava lá, estava com de boné, ele tirou o boné e disse, gente, para. Que sangue é vinho, que Jesus fez um milagre com o vinho. E que tal nós fazer essa igreja com base de vinho em vez de água? Eu tenho em casa sobrado que não consigo vender. E aí todo mundo concordou, não, vamos fazer sim. O sangue que estava no chão se lembrou que Deus diz assim, que vinho é sangue, assim, quem toma vinho é meu sangue, né? Aí foi que fizeram a igreja com... E aí todo mundo tinha sobrando naquela época. Então um dava 5 medidas, outro dava 2 bordolesas, outro... E era a igreja com vinho. Essa história é muito bonita, foi em 1900... Eu acredito que é de 5 a 7. A 7 foi inaugurada, né? Então, essa história daqui que foi muito, muito suada, muito com amor, porque eu te digo que os caras que vieram de fora da Itália, na época, quando vieram, eles viveram aqui só pela fé que eles tinham, porque se não desanimavam, desistiam, porque quando chegaram aqui, o governo dava uma colônia a cada um, e te vira, né? Não sabia se tinha água, se não tinha que procurar. Na época ainda tinha bicho feroz aqui em volta. E eles viveram só por causa disso, né? E hoje, muita gente, eu não, porque eu tenho certeza que eu gosto de fazer, dou respeito, mas tem muita gente que não respeita, não imagina o que os caras sofreram para fazer isso aqui. Então, por isso que eu digo que o mundo está virado, né? O mundo virou só em negócio, todo mundo... Eles vieram para cá para fazer a cucanha, como se diz, né? Para fazer o dinheiro. Só que 3 ou 4 gerações novas depois estão gozando, né?
gozando aquilo que os caras sofreram, que fizeram para fazer isso aqui para eles poderem, porque eles rezavam nas casas de cada um, né? Então depois eles resolveram, vamos fazer a igreja como aconteceu nas Almas também, que as Almas foi feita de pedra e fizeram, cada um fazia o seu grupo. Então cada grupo tinha um santo de devoção. Cada grupo tinha um santo, né? Aqui vieram com a Nossa Senhora das Neves. Lá vieram lá de lá vieram com o santo, com o quadro da Capela das Almas, então das Almas do Purgatório. Por isso que lá se chama as Almas do Purgatório. Que lá está ainda lá, o quadro, aquele que veio está ainda lá na igreja. É isso aí, a história. Vamos servir um cafezinho e uma grapa? Mas bem pouco, né? Pouquinho, pelo amor de Deus. Ainda mais que ele está dirigindo. Meu falecido avô, o pai da minha mãe, eles saíram de São Zenone de Ezeline para ir na missa Bassano da Grappa, para depois, na volta, tomar café com graspa lá na ponte de Bassano. Na ponte de Bassano, da cafeteria como é que é? Nardini. Café de Nardini. E depois dava a casa a pia, mas era longe, era que nem mais daqui a Bento, mais. Mas bem mais, pai. Hã? Bem mais. É que na hora a gente não se lembra de tudo, né? Mas... Eu tô dizendo para ele, quando a gente tá aqui, né? E a gente vai para lá, tu chega lá e tu ouve, parece que tu tá falando de dois mundos, que é a mesma família. E daí as tias que vieram para cá e voltaram, os que ficaram lá, daí eles contam as histórias do nono. Queria de bici todos os dias até, não me lembro que lugar que era, que tinha o correio, para ver se chegava a carta por anos. Então é cruel, né? Sabe que hoje a gente... Tá Meu bom, filho tá na café. escola, eu falo com ele todos os dias. Obrigado. E final é assim, hoje trabalhei muito aqui, depois de 60, antes de 60, lá na Capela das Almas, tem um time de futebol, né? Que se chamava Time da Capela das Almas. Tipo que tem o falecido Genervino, que ele comandava, e ele começou a viajar e pararam de jogar. Aí o Miro Zorer chamou eu, tinha 15 anos, falecido Silo Inácio, vamos continuar de novo, porque não podemos parar aqui, né? E realmente eu disse, bom, nós vamos começar a jogar, mas temos que botar o nome do time, nada de jogar com a Capela das Almas, né? Então nós tínhamos 4 colorados e um gremista, né? 3 colorados. E o que vamos fazer? Qual é o time que nós vamos fazer? Então, bom, tem que ser Palmeiras, o Flamengo, o Fluminense, tudo menos que Internacional e Grêmio para não brigar com ninguém, né? E no fim, no dia 8 de fevereiro de 54, falecido Miro, então eles foram para a cidade para comprar as camisas, porque no domingo nós tínhamos jogo com o Botafogo ali. E quando foram lá, só encontraram do Inter e do Grêmio, não tinha outras camisas. E o que nós vamos fazer? Os dois colorados, né? Aí o Miro disse, vamos fazer o quê agora? Amanhã nós vamos jogar, não tem camisa. Peguemos essa aqui, seja o que Deus quiser, né? Chegaram ali no início, então tinha o Mélio Ezelame e o Ernesto Zandonai, essa turma tinha bastante gremista. Ficaram meio assim, porque... Mas depois, jogando, eles também jogavam na época, começaram a gostar e ficou internacional até hoje, né? Foi em 54 que nós fizemos o nome do Internacional. E desde lá eu sempre continuei lá trabalhando na equipe, na sociedade. Hoje eu sou o presidente lá da sociedade, né? Ela tem sociedade, comunidade, tem o futebol, mas é um grupo só, né? E estamos aí até agora, né? Ontem também nós tivemos aquele evento ali,
tem que se virar e fazer e trabalhar, né? Eu acho que a melhor maneira que tem, eu acho a melhor coisa para mim é trabalhar. Eu vejo que agora estou já meio cansado, mas não me rendo, né? Eu gosto de fazer. Eu, por exemplo, trabalhei também no esportivo de Bento. Em 1988 me convidaram para trabalhar no amador do esportivo, que seria a gurizada, né? Eu trabalhei até 2000, na categoria de base. E em 2000 o Antônio Massinhão me chamou, disse, não, tu vai trabalhar comigo, ele era o vice de futebol, tu vai ser o diretor de futebol. Disse, mas eu não tenho prática. Não, tu vai sim. Mas nós fizemos uma amizade. Aquele ano que eu estava no futebol, tinha uma união que parecia uma família, sabe? Eles me respeitavam, porque eu sempre fazia tudo o que eles podiam. Quando estavam treinando, eu levava fruta para ele, uva, melancia, as coisas. Então nós fizemos uma amizade. E quando aí nós fomos jogar nesse campeonato, aí eu trabalhei 2 anos junto com a gurizada, com os caras que jogavam lá. E um dia nós fomos jogar em Pelotas, nós estávamos jogando todas as partidas, nós estávamos ganhando. Fomos jogar em Pelotas com o Farroupilha. E foi um sábado à tarde, tinha que jogar no sábado à tarde, porque no domingo tinha o Internacional contra o Pelota lá em Pelotas. Mas só que eles tinham, porque tem futebol, tem manha, quem não conhece, e tinha bastante gente machucada, não queriam jogar. E estava chovendo aquele dia. E o campo deles tem a drenagem, tá? Né? Só que eles trancaram a drenagem para ficar água no campo para o juiz não autorizar o... Bom, aí eu telefono para o presidente, desce, o que eu faço aqui? Bom, mas tu espera um pouco ali, ele disse, vai para o hotel de novo, eu vou ligar para ver se você joga amanhã, segunda-feira então. Tá, mas o treinador começou, mas eu não vou ficar aqui sem treinar, 2 dias sem treinar. Aí procura, vai correr atrás de campo, treinaram, fomos tudo no hotel assim, às 9 da noite estava todo mundo já no quarto, tudo. Ele disse, Oswaldo, infelizmente tu tem que vir embora porque o jogo é só quarta-feira ali. Aí então bate nos quartos de todos os jogadores, vamos embora. Imagina, nós podíamos ter vindo embora, chegar em casa lá para as 8, 10 horas da noite, chegamos em casa às 2 da madrugada. Mas eles me disseram, fica tranquilo, que eles vão pagar o pato aqui, eles disseram. Nós vamos voltar aqui, eles vão pagar, nós vamos dar uma olhada neles. Aí, na hora do jogo, lá o Décio me ligou, como é que tá? Porque ele não podia ter ido, né? Disse, olha, Pécio, tá tranquilo, fica tranquilo que hoje nós vamos ganhar, por quê? Porque eu estou sentindo que os guris estão dispostos a jogar hoje. Também nós estava 20 minutos do primeiro tempo, já estava 3-0 para nós. Ganhamos de 6-1, que ninguém imaginava, cara. Mas também aquele dia, eu acho que nem a dupla Grenal não ganhava do Esportivo, porque eles eram tão unidos, que diziam, vamos jogar. O grupo estava fechado, entende? E a gente fica feliz por isso, né? Aí o Antônio Maciel estava na Alemanha. Ele era o vice de futebol, só que agora ele me fala como é que foi o jogo. Ele foi mal. Por quê? Foi 6-1. O quê? Sim, perdemos. Perderam 6-1. Não, ganhamos o jogo. Não acredito. Mas foi bem... E depois, então, em 2010, eu saí por causa das coisas que a gente tem que fazer, a gente fica velho, a gente tem que deixar para os outros também. Mas eu sinto saudade daquele tempo. Vou contar também que no Maracanã me deu um mal-estar lá, não sei se tu ficou sabendo. Nós fomos jogar com o Esportivo contra o Fluminense na Copa do Brasil. Eu não sei o que houve lá. O médico calculou que foi que eu tinha comido salmão, aquele peixe salmão cru.
E de noite, fomos no estádio. Quando cheguei no estádio, comecei a deu uma tremedeira que chegava que bater nas cadeiras, tudo. Veio o médico, veio. Eu fui parar no pronto-socorro, me levaram lá. Eu tenho a fita e tudo, que mostraram quando eu saí de maca com os bombeiros. Em cima do Maracanã, tinha a ambulância, era uma Kombi. Vieram até em cima, me pegaram lá. Eu fiquei todo o jogo no pronto-socorro fazendo soro para me acalmar, né? Coisa que nunca tinha me dado. Não sei se foi, de repente, não era a emoção de estar lá, porque nós fomos até lá com a Copa do Brasil. Naquela época, nós em 2002 fomos campeão de uma Copa aí. Nós tivemos direito de disputar a Copa do Brasil. Então nós jogamos a primeira partida contra o Londrina aqui, ganhamos de 4-1 e fomos lá, perdemos 2-0. Então nós ficamos, e deu a casualidade de cair com o Fluminense, né? O Fluminense depois acabou sendo campeão aquele ano lá. Mas foi bom, nós tínhamos um time bom naquela época lá. Trabalhei de 88 na categoria de base, ainda no Campo Velho, né? Até 2010. 2001, fui convidado para trabalhar no profissional, então. Por isso que depois nós jogamos a Copa, ficamos campeão, fomos para a Copa do Brasil. E depois eu desisti, porque já a idade também não é fácil, né? Trabalhei muito tempo no esportivo. Pai, conta de quando vocês tinham os juniores, que o senhor tinha que levar comida para eles. Hã? Os juniores do esportivo, que o senhor levava comida. Sim, os juniores. Eu praticamente, bom, tem gente ali que me manda até hoje, me agradece o que eu fiz lá, porque tinha pouco recurso, né? Eles moravam embaixo das arquibancadas. E tinha no domingo, porque eles comiam sempre, você pegava domingo, no domingo não tinha, né, quem fazia. Então, nós em casa fazíamos, levava a comida lá para eles. Eu tenho um lá de Veranópolis, o César Alessio, lá que até hoje, bom, eu fui até padrinho de casamento dele. Me agradece. É que a gente gostava de fazer e precisava também, porque a gente sentia que eles sentiam falta do pai, da mãe, da família, o cara que sai e vem para cá no meio de toda a piazada, assim. Então a gente fazia, dava o que podia fazer, fazia, né? Ajudava. Foi trabalhoso, mas foi gratificante. Eu fiz muito amigo com o futebol. Estamos aí. Uma família muito unida, estão todos bem, graças a Deus, bem unidos. Ontem já vieram todos lá em casa. É a melhor coisa que tem para mim. Temos 2 bisnetas, já, uma com 11, uma com 8. Mas eu agradeço a Deus todos os dias pela família que eu tenho.